paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a mais esse devocional. Que bom, meu irmão, minha irmã, que nós nos reunimos aqui para meditar na palavra de Deus. A palavra viva, poderosa do nosso Deus. Porque é através da leitura da Bíblia que nós podemos compreender o que Deus tem para nos ensinar. É uma forma de nós compreendermos o que o Criador tem planejado para cada um de nós. E se você ainda não sabe exatamente o que Deus quer dizer para você nesse dia, acompanhe esse devocional, medite. Tenha certeza que essa reflexão vai te ensinar, vai te ajudar, vai clarear as tuas ideias. Porque a leitura da Bíblia é tão importante, tão poderosa, que é através dela que Deus nos ensina algo, é através dela que Deus nos instrui, pois o Eterno fala com cada um de nós através da sua palavra, como nós veremos hoje na meditação da palavra de Deus que eu quero fazer com vocês no livro de Esther. O livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16, que diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comai nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então nós vemos que a partir desta ordem de Esther, todos fazem o que lhe havia sido ordenado. E aqui nós podemos ver que Esther foi uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica, porque ela ouviu a voz de Deus, ela era sábia, ela era prudente e ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada tremendamente por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, ela era órfã, seus pais já haviam falecido e por isso ela foi criada por seu primo Mordecai na Pérsia. E nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no reino persa. O rei Assuero, ou Xerxes, como alguns falam também, ele estava procurando uma nova esposa, depois de um episódio que aconteceu no castelo. E então, nesse cenário, surge Esther. Esther era muito atraente, ela era muito bonita e por isso ela se tornou rainha. E depois que Vasti foi expulsa daquele lugar, ele mandou chamar todas as virgens e elas foram preparadas durante 1 ano, mas por sua beleza, por tudo aquilo pelo qual ela foi preparada, creio que por homens, mas também pelo próprio Deus, o rei escolheu Esther. A partir dessa história eu quero meditar com vocês para que nós possamos aprender algumas lições com esse exemplo de Esther para todas aquelas pessoas que querem agir, que querem fazer a diferença na sua geração. Esther foi uma jovem judia da tribo de Benjamim e os seus pais morreram no período do exílio babilônico. Esther, então, a partir deste momento, foi criada por seu primo Mordecai em Suzã, uma das capitais do Império Persa, durante o reinado do rei Assuero. E o desenrolar da história dessa jovem judia se dá justamente como eu falei para vocês, quando a rainha Vasti foi expulsa do palácio, quando o rei Assuero, numa dessas suas festas de 180 dias, pediu para ela desfilar diante dos convidados para mostrar a sua beleza, e ela se recusou. Então o rei ficou muito furioso e ele
ordenou que fosse escolhida outra mulher para ocupar o lugar da rainha. E o rei convocou todas as mulheres virgens. Elas tinham que ser bonitas para que ele pudesse escolher a sua nova rainha. E Mordecai, que servia no palácio, estava atento a tudo e providenciou que Esther estivesse entre as pretendentes. E com tudo isso, ela foi levada pelos guardas juntamente com as outras mulheres para o palácio. Mas Esther não contou para ninguém que ela era judia, porque Mordecai lhe havia advertido a não revelar de onde ela vinha. Passado um ano de preparativos, de cuidados, de embelezamento, com especiarias, o rei começou a chamar as moças, uma após outra, diante daquelas que ele havia selecionado. Por fim, Esther foi chamada à presença do rei, e o rei se encantou com a sua beleza, com a sua atitude, com a sua postura, tanto que fez dela a sua rainha. E com o passar do tempo, nós podemos ler aqui, em todo o livro de Esther, que ela não demonstrou apenas ser uma bela mulher, mas ela mostrou ser uma mulher sábia, uma mulher corajosa, uma mulher de atitude. Tanto que ela arriscou a sua própria vida em uma tentativa de salvar seu povo, os judeus, do extermínio tratado pelo malvado Amã, braço direito do rei. O rei atendeu o pedido de Amã e enviou um decreto para a população, alertando a todos os povos que viviam em Suzã que os judeus deveriam ser exterminados, deveriam ser mortos. E Esther ficou sabendo disso. E sob a providência de Deus, como nós lemos aqui, ela agiu na hora certa. E ela obteve o favor do rei, que permitiu prestar socorro aos israelitas e sentenciou Amã à morte. Porque ela mostrou para o rei todo o plano macabro desse sinistro Amã. E quando nós conhecemos um pouco melhor a história de Esther, nós vamos entender o que Deus quer nos falar nessa manhã. Em primeiro lugar, Deus tem um plano para a sua vida. A vida de Esther não foi em vão. Deus tinha um plano: salvar o povo judeu. E da mesma modo, Ele tem um plano específico com a tua vida. Você precisa entender quem você é em Deus. Ver, orar, meditar qual é a missão que Ele tem para você. O nosso Senhor tinha um plano para a vida de Esther, que abençoou a vida do seu povo, salvou o seu povo. Da mesma forma, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a minha vida e Ele quer nos usar na obra dEle. Não importa as circunstâncias ao nosso redor, o que for da vontade de Deus se concretizará e abençoará a vida de outras pessoas. Através da tua vida, através de uma palavra, de um gesto, de uma atitude tua, Deus vai abençoar outras vidas. Queridos, o plano de Deus para mim e para a tua vida está diretamente ligada à direção que o Senhor nos dá no cumprimento desse plano. Essa direção só se compreende quando a gente conhece o plano. Como é que eu vou conhecer o plano? Eu vou ler a palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou pedir que o Senhor me dê instrução, me esclareça, me dê sabedoria. E então, a partir disso, o Senhor nos leva ao destino que Ele tem para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério.
Portanto, se eu e você ficamos distantes de Deus e não compreendemos o plano que Ele tem para nossas vidas, nós não vamos conhecer a sua direção. Se Esther estivesse desavisada, não fosse atenta, não fosse sábia, ela não teria agido para salvar o seu povo. E então, meus amados, nós precisamos ficar atentos e saber que quem não conhece a direção de Deus anda por caminhos errados. E é exatamente isso que nos disse o sábio em Provérbios, no capítulo 14. Há caminho, ou seja, há direções que ao homem parece certo, parece direito, mas lá no final dá em caminhos de morte. Precisamos vigiar, meus irmãos, para estar atentos à direção que Deus nos dá. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, diz a palavra. E Deus é tão soberano que te coloca no lugar certo, na hora certa. E nós podemos ver aqui com a história da rainha Esther que Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa. Muitas vezes nos preocupamos se nós estamos no caminho certo para que a vontade de Deus se cumpra. E lógico que nós devemos sempre avaliar os nossos caminhos, avaliar se eles estão de acordo com a vontade de Deus, avaliar se eles estão de acordo com os princípios bíblicos. Mas lembre-se, lá no final é o nosso Pai que é soberano. E quando nós pedimos o direcionamento dele, é Ele que vai nos colocar no lugar certo e na hora certa. Portanto, essa intimidade nós precisamos ter com o nosso Pai, para que Ele sempre nos direcione e eu e você não venhamos a vagar por esse mundo, por caminhos tortos, por caminhos de morte, por caminhos de treva. Queridos, mais do que tentar estar no lugar certo e na hora certa, eu e você precisamos ser a pessoa certa que Deus quer usar para uma missão. Meu Deus, que verdade! Nós precisamos nos qualificar, nos capacitar, buscar mais da sua palavra, estar mais pertinho dele o tempo todo, porque pessoas que são chamadas para algo, para fazer a diferença, mas elas vão, se arriscam em outras coisas, correm por outros lugares. Em determinados momentos pode parecer que elas estão no lugar aparentemente certo, mas não serão as pessoas certas para aquela realidade. E quando Mordecai disse para Esther, e quem sabe se para esse tempo como este chegaste a este reino? Ele diz ali para ela, quem sabe você chegou a este reino para salvar o povo judeu. É para isto que você se tornou rainha, com uma missão em tua vida, salvar o teu povo. Ele estava dizendo para ela que não era somente estar no lugar certo, como também ser a pessoa certa. E por quê? Porque está claro que ela havia sido escolhida por Deus, pelo próprio Pai Altíssimo, para lutar em favor do seu povo. Então, meus amados, quando eu e você somos resposta de Deus para uma situação, para um povo, para uma pessoa, e somos a sua escolha para um propósito, tudo vai fluir naturalmente, muito mais do que se nós estivéssemos apenas tentando estar no lugar certo. Oh, aleluia! Há muitas pessoas que estão a fazer algo certo, mas que se sentem profundamente frustradas consigo mesmas pela falta de paixão pelo que fazem. Quando você
ora por um irmão, ore com paixão, com fervor, com amor. Quando você entrega a sua adoração na igreja, faça com amor, com paixão. Todas as atividades que você assume no seu ministério, também no seu local de trabalho, faça o melhor que você puder, como se tudo você estivesse fazendo para Deus. E Deus vai te honrar. Queridos, outra coisa que ela nos ensina: haja sempre em favor do povo de Deus. A rainha Esther, ela agiu em favor do povo judeu, e nós devemos estar atentos a todas as situações, a todas as circunstâncias que estão ao nosso redor, para que nós possamos agir com coragem, com sabedoria, com amor, em favor de um irmão necessitado, em favor de alguém aflito, em favor de alguém preso nas trevas, meus irmãos. As situações em que nós precisamos de ousadia para defender os valores cristãos, os valores da Bíblia, os princípios bíblicos diante da nossa família, diante dos colegas de trabalho, lá na faculdade, lá no escritório, lá no teu emprego, nos vizinhos e até diante das autoridades. Por isso que Deus nos ensina nessa manhã, diante das situações, não se acovarde, proclame o nome de Jesus, anuncie as boas novas da salvação, anuncie, mostre, demonstre o amor de Cristo para com aquele que passar pelo teu caminho. E mais uma coisa que nos ensina a rainha Esther: tenha paciência para agir com sabedoria. Esther foi sábia em cada decisão que tomou, isso porque ela manteve calma. Ela teve paciência para agir, ela foi estratégica porque ela pediu que todos orassem e jejuassem com ela. E mais do que isso, ela fez o que agradava ao Senhor. A Bíblia nos mostra pela história de Esther que a mulher sábia, o cristão sábio, edifica todo lugar por onde passa e também pode edificar uma nação inteira, meus irmãos. Em seu reinado, Esther foi uma mulher muito usada por Deus para livrar o povo de Israel. Isso porque ela tornou-se rainha. Um decreto foi baixado na terra de Israel, determinando que os judeus fossem mortos. Mas Esther, que era desse povo, que era judia, ouviu essa determinação, entristeceu-se, mas não ficou a murmurar, não ficou paralisada, mas ela agiu para ajudar os seus irmãos na fé. E então nós vemos no decorrer da história que com a sua influência, Esther persuadiu o rei, seu marido, para que aquele decreto fosse destituído e o povo de Deus fosse livre. Então nós podemos perceber que antes de agir, ela pediu direcionamento. Ela orou, ela jejuou, ela não agiu precipitadamente, ela não entrou na presença do rei precipitadamente, não. Primeiro ela pediu direcionamento de Deus, e isso ela nos ensina hoje. Antes de qualquer tomada de decisão, diante de qualquer circunstância, peça direcionamento e sabedoria de Deus para lidar com a situação da melhor maneira possível. Com seus filhos, com seu marido, no seu emprego, no seu ministério. Peça sabedoria, peça discernimento, peça direcionamento a Deus que Ele te dará. Então, meus amados, que nós possamos nos colocar
no centro da vontade de Deus e pedir sempre a Ele discernimento, direcionamento, sabedoria em todas as nossas ações, meus amados irmãos. E nós vamos ser resposta para essa geração aflita. Nós vamos ter um direcionamento para esse povo que está totalmente conturbado, que não sabe para onde ir. A resposta virá de nós, mostrado pelo próprio Pai. Meus amados, veja, a Bíblia ainda nos diz em Esther 8:16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Veja que esse ato desta mulher sábia resultou em liberdade para o povo judeu. Esse ato de bravura, de coragem que Esther teve, nós vemos que através desse ato ela alcançou graça diante do rei e o inimigo do povo de Deus foi derrotado, tendo Amã prestado honra a Mardoqueu, e depois ele foi enforcado na forca que ele mesmo tinha preparado para o primo de Esther. E assim, quando eu e você tivermos diante do Altíssimo, com garra e determinação, seguindo os princípios bíblicos, todos os nossos inimigos cairão por terra. Todas as ciladas do inimigo para paralisar o nosso ministério, a nossa família, os nossos filhos cairão por terra. Tudo aquilo que se levanta para que o teu filho não se converta, para que o teu filho, tua filha não vá para a igreja, será derrotado, anulado. Todo decreto contrário contra a felicidade da tua vida, da tua família, dos teus amigos, do teu ministério será anulado pelo nome de Jesus. Amém? Amém.